Jeremias capítulo 48, versículo 10. Preciso desse texto no telão. Muito obrigado, meu querido. O texto lido diz assim: maldito é o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Mas eu não quero ler esse parte A não, vou ler a parte B. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Diga aí, olha só, ó. Maldito, parte B, é aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Olha só. Estamos com essa camiseta que o nosso alvo para o batismo são 40 pessoas, batismo 4.0. Então você que está no PG, se tem alguém que ainda não é batizado, encaminhe ele para a aula, para que possamos batizá-lo em nome de Jesus, amém? Esse é o desejo do nosso coração. Querido, nesse texto especificamente que eu li, Deus estava trazendo um juízo para a nação de Israel. Um juízo. Deus estava decretando um juízo. E nesse juízo, Deus falava: olha, maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Como que está na tua versão aí? Lembra-me. Maldito o que retém a sua espada, aquele que não luta, aquele que retém a espada e não vai para a guerra. É o que o texto está dizendo, certo? Quando Deus derrama esta palavra através do profeta Jeremias, Deus estava vivendo, ou melhor, o povo estava vivendo um tempo de luta, de guerra com os adversários. Deus usa a vida do profeta, fala na boca dele que malditos seriam aqueles que não lutassem, em que a espada deles estivessem sem sangue. Olha só que coisa interessante. Aqueles que numa batalha, na guerra, voltassem, ou melhor, não fossem para a guerra, Deus iria pesar uma mão, eles seriam malditos. E aí é uma palavra que sai diretamente de Deus pela boca do profeta Jeremias. E é claro que nós não temos guerras no Brasil, e principalmente em Goiânia, né? Mas nós vivemos as batalhas espirituais. Você tem batalha no teu casamento, você tem batalha financeira, você tem luta no relacionamento, você tem luta na sua família. Só que às vezes nós não queremos lutar devidamente, e a nossa espada espiritual, vou pegar essa como uma espada, ela não tem sangue. O que significa isso? Eu quero que Deus me abençoe, só que eu não vou para a peleja, eu não vou para a batalha, eu não vou para a luta. Eu quero que Deus mude a minha história, mas eu não jejuo, eu não oro, eu não pago um preço para obter a minha vitória. Lembra? Deus abriu o mar vermelho, isso é graça, mas para entrar em Canaã, o povo teve que guerrear. Tem muitas pessoas que são salvas em Cristo Jesus, por mérito da cruz, não seu, mas vivem uma vida de derrota. Ele não luta. Na hora da luta, ele tem a sua espada limpa. A sua espada limpa. E a Bíblia está dizendo que, a Bíblia usa o termo que é maldito aquele que não luta. Porque nós queremos muito ganhar, mas queremos trabalhar pouco. A maioria das pessoas pensam em fazer um concurso público, não tenho nada contra, mas porque associa-se a um futuro garantido, que vai trabalhar 6 horas por dia somente, não trabalha ao sábado, ponto facultativo, não trabalha, e tem um emprego que ninguém vai mandar embora. Ou eu estou enganado? Estou enganado? Quero uma carreira no estado, no governo federal, no governo municipal, porque eu quero uma coisa mais light, mais tranquila, meio período. A gente quer ganhar, mas não quer lutar. A gente quer ter, mas não quer pagar o preço para ter. Mas quero ser bem rápido,
com essa mensagem no dia de hoje. E em Mateus capítulo 11, verso 12, Mateus capítulo 11, verso 12, há uma palavra interessante no Evangelho, que eu já falei para vocês, que diz assim, ó, desde os dias de João Batista, o reino de Deus, ou dos céus, é tomado à força. Para conquistar no mundo do Espírito, para conquistar as grandes bênçãos que Deus tem para cada um de nós, diz que aqueles que usam dessa força se apoderam desse reino. Olha só que coisa interessante. Eu tenho que lutar, eu tenho que pagar um preço. A salvação é pela graça, sim, mas apoderar das promessas do reino tem um preço. É o que o texto diz. Agora, eu estou lutando. A minha vida espiritual, ela é com violência. Eu oro pela minha família, o meu tempo a sós com Deus, como é que ele está? A minha carne vence ou o Espírito vence na minha vida? Eu vejo uma mulher, quem vence, a carne ou o Espírito que habita em mim? Eu vejo um homem bonito, você mulher, quem é que vence? A sua carne ou o Espírito que habita em você? É por aí que é o negócio. A luta é assim. Achar uma pessoa bonita é pecado, pastor? Não, você me acha bonito e não é pecado. Entendeu como que é o negócio? Só que desejar essa pessoa, e você sabe do que eu estou falando, amém? Mas só dois, amém? Você sabe que é pecado. Você tem que olhar para uma pessoa, pode até admirar ela, mas desejar, cuidado, que se você não lutar, você cai. Você cai. Eu não posso ficar esperando o milagre ou as coisas acontecer na minha vida, porque o que é de graça é salvação. Eu tenho que tomar da força. Eu tenho que ser mais agressivo. Se na sua vida tem coisas que não mudam, seja mais agressiva, Rita. Maria, seja mais agressiva. Se na sua casa, Daniel, tem coisas que não mudam, seja mais agressivo. Entendeu, divino? Tem coisas que tanto eu quanto você, nós temos que agredir mais. Diga amém. Você não precisa lutar pela sua salvação. Você precisa lutar para entrar em Canaã. Canaã é um negócio. Diga graças a Deus. Em 2 Samuel, quero ser breve, capítulo 23. Verso 8. Esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Zabezão. É Jabé, né? Mas minha mãe contava, o meu pai, melhor dizendo, contava uma história do Zabezão para mim. Um dia eu conto essa história do Zabé para vocês. Zabé, bicho feroz. História que a gente nem dormia à noite. Coisa dos antigos. Jabezão, Taquimonita, chefe de 3 guerreiros principais, numa ocasião com uma lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou os 800. Estou falando aqui num Tadel. Pode ir. Depois dele, Eleazar, filho de Auita, Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pasdamim para a batalha. Os israelitas recuaram, próximo, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente ou agarrada na espada, na tua versão. O Senhor concedeu grande vitória a Israel. Naquele dia o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos, porque Eleazar matou todo mundo. Próximo.
Depois dele, Samá, filho de Ageu, Ararita, ou Ará, os filisteus reuniram em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Próximo. Mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Próximo. Durante a colheita, 3 chefes de batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo dos filisteus acampava no vale de Refidim, ou de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento dos filisteus em Belém, Davi expressou este forte desejo: vontade de beber da água lá de Goiânia, aquela aguinha gostosa, lá da cisterna de Belém. Ele só falou isso, ele pensou alto. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento dos inimigos, tiraram a água da cisterna e trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber, e em vez disso, ele disse, ele derramou a água como uma oferta de libação ao Senhor. Verso 17: o Senhor me livre de beber água, essa água seria como beber o sangue dos que se arriscaram a vida em trazê-la. E Davi não bebeu aquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Só que Davi tinha 37 grandes guerreiros. Davi vivia uma constante perseguição. Quero ser bem breve. Saul, depois que Davi derrota o Golias, os holofortes de Israel voltaram para Davi. Davi se torna então o preferido da nação. Saul percebe isso, começa então a perseguir Davi, a querer matar Davi. Davi foge para não quebrar a autoridade espiritual que havia em Saul. E ele foge, vai para a caverna de Adulão, se esconde ali. Dentro desta caverna ela encontra esse tipo de gente, pessoas destemidas, mas eram pessoas da pior categoria. Homens que não valiam nada, diga, pessoas que não valiam nada. Davi então começa a discipular essas pessoas, a conversar com essas pessoas, a valorizar pessoas que não valiam nada, pessoas que a sociedade não queria. Estou falando num Tadel. Davi então começa a investir tempo nessas pessoas, enquanto ele fugia de Saul. E a Bíblia diz então que essas pessoas se tornaram os valentes de Davi. Os 37 homens, que eu não sei porquê, eu não sei por qual motivo, defendiam Davi em todas as circunstâncias. Eram homens fiéis ao seu chamado, e a Bíblia fala, chama-os de os valentes de Davi. Olha só que coisa interessante. Eles lutavam, e as lutas desses homens é registrada de tal forma na Bíblia, que eu me impressiono. Como que um homem mata 800 pessoas de uma vez só? Como que o outro vai para a guerra ao ponto da espada ficar grudada na mão? Como Samá, o Ararita, quando todo Israel foge, ele fica defendendo um campo de lentilha. A Bíblia também diz que no dia da neve, um dos heróis de Davi, dos homens de Davi, certo, vem um leão, e ele mata esse leão, destrói esse leão, por causa de Davi. O que esses homens tinham? O que esses homens faziam? Eles estavam em uma guerra, determinado para um propósito. Diga propósito. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Agora pergunta para ela: qual é o propósito nós estamos unidos? Sabe qual é o maior problema nosso? Pensar que Deus une pessoas. Hoje eu estou solto com esse negócio da mão. Deus une propósitos. Já perguntou para ela, para a loira aí, Del, por que ela uniu a loira a você? Hoje ela está mais loira. Raquel, você já perguntou para o Idel por que Deus uniu vocês dois? Qual é o propósito? Perguntou, Adão? Hein, Rose?
Zezé, já perguntou para a gata aí? Lorena, por que Deus te deu esse cara bonito? Hoje eu vou, né, lá em si, esse gato. Por que Deus deu esse rapaz bonito, inteligente, para ser o seu esposo, pai da sua filha? Só ficar dando beijinho? Tem um propósito. Tem um propósito. Esses homens entraram em um propósito. Eles tinham ali um referencial. Nós não éramos ninguém, mas Davi nos encontrou, nos valorizou, nos levantou, e hoje nós vamos defender o propósito que Deus uniu na vida de Davi, e nos uniu a Davi para este propósito. Eliane, você congrega na Igreja Batista Renovada, amém? Qual que é o propósito que nos une? Adorar a Deus, isso é muito vago, porque a gente adora a Deus aqui em casa, no trabalho, dirigindo, pescando, tomando banho na banheira, onde você quiser. Quem está entendendo, diga amém. Mas como igreja, Eric, qual é o nosso propósito que nos une? Qual é o projeto de eu ser membro de uma igreja? Primeiro eu tenho que saber, eu não tenho que ir para uma igreja que é legal, porque se eu procuro uma igreja que é legal para mim, eu quero massagear o meu ego. Quem está entendendo, diga amém. Primeiramente eu quero que ir em um lugar que Deus vai mostrar a vontade dele na minha vida. Esta é a proposta de Deus. Não, eu quero ir para uma igreja, William, aonde tem uma música bonita como essa, aonde eu vou olhar para você, você vai sorrir para mim, eu vou sorrir para você. Eu quero ir para uma igreja que, né, gente, eu quero ir para um lugar que eu quero crescer, nem que for através de Deus chamar minha atenção todos os cultos, mas eu quero crescer. Volto a frisar a ideia, e não é minha, eu escutei de um grande pastor. Qual que é a ideia? Estou terminando a massagem já, para você ter uma ideia. Eu estou terminando, está acabando aqui no parte final. Jesus, com 30 anos, ele é empurrado, é levado pelo Espírito Santo ao deserto. O Espírito Santo conduz Jesus. Jesus é levado, fica 40 dias sem comer. Depois de 40 dias sem comer e sem beber, vem Satanás e faz uma proposta. Qual é a proposta? Se o Senhor prestar culto a mim, eu te dou tudo. Está entendendo? Essa é a proposta que a gente gosta de ouvir nas igrejas. Serve a Deus que Deus vai te dar tudo. Um casamento novo, um marido novo, um cabelo novo. Deus vai te dar, né? Você vai, tem até emagrecimento em igreja. Se eu ouvir um vídeo, vai emagrecer, cai no chão, vai emagrecer. Eu sei, para quê, né? E aí o outro lá, emagrece. Aí, eu queria que tivesse uma balança ali. Aí tem uns que levantou lá, eu perdi 100 gramas. Primeiro X tudo, ela está arrebentada. Essa é a proposta, não de Deus. Qual que é a proposta de Jesus Cristo? Negue-se, Natália, a si mesmo. Se você não negar a si mesmo, você não pode seguir Ele. Não é mais difícil? Mas negar a si mesmo é um confronto, é uma dureza. E esses 37 valentes de Davi, se você pegar depois o relatório, que o tempo não me permite, outro dia eu trago essa mensagem com mais profundidade. Esses caras, para mim, esses valentes, eram tudo maluco. Todos eles, para mim, tomavam um gardenal. Os caras iam para a guerra, irmão. Tem 800, eu vou matar os 800, solta os 800, solta 800. Irmão, já pensou o que é você brigar com 800 pessoas? Aqui tem o quê? Embaixo, hoje tem umas 100 aqui, uns 40, 50 lá em cima. Quanto? 38 lá em cima. E quantas crianças lá? Umas 30. Então nós temos quase 200 pessoas aqui hoje, uns 180. Mas não, você falar, solta vocês e vem cá. Vem cá, Bené. Vamos, vem. Vem, você que é o grandão. Rebento você no meio. Pensou que doideira que foi, irmão? Você enfrentar 800 homens. Para defender um cara como Davi.
Agora, o que eu vejo é que eram homens que tinham um propósito. Diga propósito. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Sabe qual é o nosso problema como igreja? Que a gente pensa que Deus só une pessoas. Deus não une pessoas, Deus une Rodrigo, Deus uniu você a Lu, porque tem um propósito tremendo na vida de vocês dois, que quando vocês perceberem isso, ninguém segura esse casal. Eu consigo enxergar desta forma. Era um espírito de ousadia. E lá em Apocalipse capítulo 21 verso 8, para terminar, e já são 5 para as 9, Apocalipse 21 verso 8, Deus diz assim, através da boca do profeta João, que João teve essa revelação, mas é Deus dizendo: mas você lá só, esquece o resto, e vou falar de incrédulos, depravados, certo? Os que praticam isso, o lugar deles será no lago de fogo. O pastor só fala de fogo e inferno, meu Deus do céu, credo. Mas você vai ver domingo, teve uma irmã que nem dormiu essa noite passada, que domingo ela vai contar o testemunho dela aqui, né? Fiquei sabendo que ela nem dormiu, acordou com uma visão tremenda do que eu preguei domingo. E domingo ela vai falar um pouco do sonho para você. Os covardes, o que é covarde? Não vai para a guerra. A espada dele não tem sangue em nenhum momento. Tem vigília. Pega a espada dele, é limpinha. Tem nada. Não está no propósito. Nunca tem um sanguinho. A nossa luta não é contra carne e sangue. Mas quem está entendendo que para você estabelecer o propósito de Deus, tem que lutar, querido. E nós estamos vivendo um tempo, um exemplo, essa camiseta, Batismo 4.0. Nós somos 400 membros. Nós queremos batizar 10% da igreja. Hoje eu fiz uma reunião que começa às 6h30 antes do Tadel com os supervisores. Nós temos 39 pessoas. Falta você trazer um. Se todo mundo aqui te trazer um, fecha os 40. Deus une propósito. Vamos fazer uma festa, porque nós temos um alvo e um objetivo, e nós temos que caminhar com um objetivo na nossa vida. O seu casamento tem que ser melhor, diga amém. Fala para a tua esposa ou para alguém que está ao seu lado: amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Fala, vai que Deus aceita e diz, vai que Deus diz amém, vai lá, vai que Deus fala amém, Ele mesmo. Eu acredito que você pode ser melhor amanhã, e para ser melhor amanhã, o teu hoje, você pode jogar uma meta amanhã para você alcançar. Eu tenho que alcançar aquilo lá. Para mim melhorar, eu tenho um alvo. Eu tenho que pegar e lutar para minha espada ficar banhada de sangue. Jeremias 48:10. Para mim melhorar, eu tenho que ter um objetivo amanhã. O meu patrão vai se surpreender comigo amanhã. Amanhã eu chego antes das 8. Porque eu só chego 8:02, 8:05. Amanhã eu entro, chego antes das 8. Eu sou melhor. Tem que ter. Se não tiver objetividade, não chega a lugar nenhum. Amanhã, você, irmã, eu vou colocar um sazon. Diz que coloca amor, sazon, com amor, cozinhar com amor. Amanhã eu coloco um sazon. O meu marido, quando ele pegar esse ovo frito, ele vai falar: que você colocou nesse ovo? Amém, gente? Amanhã, a hora que você pensar em algo, você tem que lançar um objetivo. Então, esses valentes de Davi, eles viveram uma expectativa do sonho de Davi.
Qual é o sonho que você tem como cristão numa igreja, como membro de uma igreja? O que você quer? Por exemplo, a sua vida espiritual é uma coisa. Quem está entendendo, diga amém. Agora, na igreja, qual é o teu sonho nessa igreja?